é para você. Lojas de Petrolina ao alcance, gente, na ponta dos seus dedos. Acesse já www.lojaspetrolina.com.br. Sabe por quê? Porque é prático, fácil e rápido. Lojas, produtos e ainda mais ofertas. Acesse, compre e receba www.lojaspetrolina.com.br. Pois é, olha, no dia 27 de agosto se celebra o Dia do Psicólogo. É celebrado no Brasil. Então, olha, o Dia do Psicólogo é comemorado em 27 de agosto no Brasil porque essa data, em 1962, foi sancionada a Lei 4.119, que dispõe sobre a profissão e os cursos de psicologia. Entretanto, a regulamentação da mesma foi promulgada em 21 de janeiro de 1964 pelo Decreto 53.464. Posteriormente, em 27 de setembro de 2016, a publicação da Lei 13.407 oficializou a celebração. A palavra psicologia vem do grego psique, alma, e logos, estudo, ou seja, o estudo da alma humana, representada pelo símbolo do tridente, que possui relação com a letra pis do alfabeto grego. Essa ciência surgiu no século XVI, buscando compreender os indivíduos, suas angústias e inquietudes. De lá até os dias atuais, a área cresceu muito e foram criadas várias vertentes, com profissionais especializados em diferentes abordagens e atuando em diversos setores. No entanto, a profissão só foi regulamentada graças à mobilização da categoria, ressaltando a importância de celebrar o Dia do Psicólogo. Por isso que eu antecipei e estou aqui com Leonardo Machalani, já esteve aqui várias vezes conosco no perfil, para, através dele, fazer homenagem a todos os psicólogos do Vale do São Francisco. Boa tarde, Leonardo, bem-vindo ao perfil mais uma vez. Boa tarde, Nélia. Agradeço, mais uma vez o convite, de estar aqui, de falar um pouco, sobre minha profissão, sobre o que eu amo fazer, A gente está num ano importante da psicologia, Está nesse ano comemorando 60 anos de regulamentação da profissão e como você falou inicialmente, a profissão ela foi regulamentada ali em 1962, e de lá para cá, a gente avançou bastante. A psicologia é uma disciplina como tantas outras, que veio da filosofia e ocupou muitos campos de prática, na verdade. Hoje é muito difícil, a gente citar uma área de atuação que o psicólogo ele não esteja presente, Com certeza. O psicólogo ele está presente na escola, na unidade básica, no hospital, no CREAS, no CEAM, enfim, nas empresas, na psicologia do trânsito. Então, foram 60 anos, de avanço, Sim. Esse ano o Conselho Federal de Psicologia está fazendo algumas atividades relacionadas, fazendo menção desses 60 anos, no sentido da gente olhar para o passado e pensar para o futuro, Quando a gente diz que a psicologia é a ciência do futuro, é dentro de um fundamento, Sim, com certeza. Uhum. Ô Leonardo, eu acho interessante, eu acho que mais do que nunca o psicólogo foi muito mais visto e valorizado durante a pandemia, Quando se abriu a possibilidade da terapia online, eu acho que deu
um boom, assim. E, assim, eu acho que para vocês também, que são especializados na psicologia dentro do hospital, que eu não sei se chama hospitalar, né? Mas eu recebi aqui um releasezinho falando sobre isso. Eu acho que para esses dois segmentos, especificamente, a pandemia foi bem pesada. É verdade, é verdade. Com a pandemia, né, só retomando da onde é que vem, né, a normativa, né, do atendimento psicológico por tecnologias da informação e da comunicação, né, a gente tem uma normativa que é muito, muito, muito recente, né? Sim. A normativa é de 2018. Então, a partir de 2018, né, o acompanhamento psicológico, né, por meio de tecnologias da informação e da comunicação, né, pelo meio online, foi formalizado. Então, isso tem 4 anos. Mas se trouxe algo interessante, né? A partir da pandemia, né, a gente teve ali meio que uma obrigação dos psicólogos, né, para atender uma demanda, né, os profissionais passaram a ter que se adaptar, né, a essas tecnologias. E não foi um processo fácil, né, tanto para, né, nós que somos profissionais, somos psicólogos hospitalares, como para profissionais de outras áreas, até como para o pessoal da psicologia clínica. Tinha profissionais que até então não tinham atendido, né, por tablet, por celular, né, por telefone. Dentro da pandemia no hospital, né, a gente passou a utilizar o telefone para atender os familiares que estavam com o paciente dentro da UTI Covid. E assim, a gente tentava ali, durante o atendimento, né, acolher aqueles familiares e transmitir uma segurança por telefone, o que era algo novo para a gente também, né? Sim. Nós temos uma equipe com psicólogos muito experientes, mas até então, né, até aquele momento, nenhum dos profissionais Uma tinha... realidade completamente diferente. Até porque também, Leonardo, vocês próprios tinham as próprias demandas em relação à Covid, que era todo mundo inseguro, né, logo que começou, como também junto aos familiares, né, de vocês. Então, quer dizer, foi uma coisa totalmente renovadora. E eu acho que a partir daí, o psicólogo realmente teve muito mais visibilidade e se deu muito mais importância. Eu, particularmente, faço terapia online. Todas as quartas-feiras, de 8 às 9 da manhã. Eu faço terapia online. Minha psicóloga mora em São Paulo. Então, eu faço terapia online, porque eu acho que terapia é uma coisa imprescindível na vida da gente. A terapia, né, é uma proposta, né, de cuidado em saúde mental, né, muito importante, tanto na prevenção, né, em saúde, como na recuperação, né, para pacientes que já têm um problema ali instalado, né, e, né, a terapia na modalidade online foi um ganho, porque assim, pessoas que tinham dificuldade, né, de estar ali, né, no set terapêutico físico, passaram a ter essa oportunidade, né, de ter acesso a esse serviço na modalidade online. E, assim, existe diversas formas, né? Tem o atendimento por videochamada, tem atendimento por texto, enfim, lembrando, gente, né, os estudantes de psicologia que estão me ouvindo, que para atender, né, por essa modalidade, o psicólogo ele tem que estar devidamente cadastrado no EPSI, que é o site do conselho. O psicólogo tem que registrar lá, né, se vai atender de forma síncrona, de forma assíncrona, qual é o meio que vai utilizar, como é que vai resguardar o sigilo do paciente, né? Sim, muito importante. Mas isso que você traz é interessante, Nélia, porque a pandemia realmente ela foi um divisor de águas, porque as pessoas que já tinham, né, um sofrimento mental acentuado, eles
elas tiveram, né, esse sofrimento aumentado. As pessoas que até então tinham uma vida estabilizada, né, sofreram bastante também com essa incerteza da pandemia, né, sem saber muito bem o que ia acontecer. E os psicólogos, eles entraram nesse contexto aí, e entraram para trazer um bem, né, para a população, né? Sim. Sempre trazendo, gente, puxando a sardinha para o hospital, mas falando dos colegas também que atuam em outras áreas. Sim. E também eles fizeram trabalhos importantes durante a pandemia. Pois é. Falando especificamente dentro do hospital, dentro do HU, né? Que é onde você atua junto com sua equipe. A atuação do psicólogo em caso de não adesão ao tratamento. Eu acho que vocês viram isso, não só outros tratamentos que a gente sabe, de repente o médico diz, olha, você vai precisar operar, e a pessoa diz, não quero, não vou, e ninguém manda em mim, não é? Por coincidência, né, essa semana a gente estava tratando de algumas temáticas em função do dia do psicólogo. E minha grande colega, né, Alecrides, né, que faz parte da equipe de psicologia da HU, ela estava justamente, né, gravando um vídeo sobre essa temática, né, de reação de não adesão ao tratamento, que a gente chama. Então, é muito comum a equipe chamar o psicólogo para poder atender os familiares e os pacientes dentro de uma situação dessa. Por quê? Porque foge ao entendimento do profissional de saúde que um paciente que é orientado do risco de não fazer, por exemplo, um procedimento de amputação, ele siga para essa direção tendo conhecimento do risco de morte. Porém, né, a gente tem necessidades de outras ordens, né? Então, o sujeito ele não traz necessidade só da ordem biológica, né? Então, quando o sujeito recusa, né, o tratamento, mesmo tendo compreensão, né, de determinadas consequências, a gente precisa ver direitinho o que é que está acontecendo. Então, esse indivíduo ele está entendendo, né, o tratamento, ele está entendendo quais vão ser as consequências se ele não fizer, por exemplo, o procedimento de amputação, ele entende os riscos, ele entende as opções que ele tem. Se ele entende, né, então vamos facilitar, né, com que esse paciente ele recuse esse tratamento com alguma segurança, até porque a gente tem que pensar que o sujeito ele tem autonomia no cuidado da própria saúde, então ele pode escolher aderir ou não a um tratamento, né, ele estando lúcido e orientado. Sim. E a situação do psicólogo no atendimento ao paciente vítima de tentativa de suicídio? Outro tema que a gente vai tratar essa semana, né? Você está indo no ponto, viu, Nélia? Outro tema que a gente vai tratar essa semana, né, lá no hospital, né? Já tô antecipando, né, aí para a equipe do hospital, que é que a gente vai trazer de surpresa essa semana para o dia do psicólogo. Os pacientes, né, que entram por tentativa lá no hospital, uma demanda de certa forma recorrente, né? Tem períodos que a gente tem mais, tem períodos que a gente tem menos. O HUNIVASF, ele tem um protocolo de prevenção ao suicídio dentro do hospital. Então, quando esse paciente ele chega na nossa emergência, né, o médico que recebe ele vai fazer uma triagem de risco e vai sinalizar lá que esse paciente tem histórico de tentativa. Isso já abre uma demanda automática para a psicologia e para a psiquiatria, né? Inicialmente, a gente vai avaliar, né, esse paciente e vai ver os fatores de risco, né, os fatores de proteção associados a esse comportamento suicida. E se esse paciente, no momento, ele tem um risco, né,
baixo, risco moderado ou risco alto para uma nova tentativa. A nossa tentativa inicial é para mobilizar fatores de proteção. Então, a gente orienta a equipe, a gente chama essa família para perto, né? Orienta essa família para ficar próximo do paciente, ver se esse paciente já é acompanhado pelo serviço de referência. A gente costuma encaminhar, né, pacientes que entram por tentativa de suicídio para os nossos serviços CAPS, né? CAPS 2 Sim. e o CAPS AD3 aqui de Petrolina, para ter essa extensão do cuidado. Enquanto esse paciente está no hospital, né, ele tem garantido esse acompanhamento psicológico e o acompanhamento psiquiátrico. Ok. E para a gente fechar, eu queria lhe perguntar como é a atuação do psicólogo em situação de óbito do paciente, porque lidar com a família, doutor Leonardo, não deve ser fácil. Realmente não é fácil, né? Outro tema que a gente vai tratar essa semana, né, é a comunicação, né, de óbito. Sempre é uma situação difícil, né? Então, o psicólogo, né, durante a comunicação de óbito, ele vai dar, né, o apoio para a equipe e vai dar o apoio para aquela família que está recebendo a notícia. Então, inicialmente, antes mesmo de dar a notícia, se a gente não conhece a família, que às vezes acontece da gente não conhecer, a gente recebe essa família, né? A gente conhece, vê se é pai, se é mãe, se é tia, se é irmã, se é filho, faz uma aproximação, né? Se apresenta, né? A gente atende esse familiar num espaço sigiloso, né? Num espaço reservado e chama o médico, né? O médico ele vai comunicar essa má notícia, é a atribuição do médico comunicar esse falecimento. E depois dessa comunicação, tanto a gente da psicologia, como o médico e o serviço social que está presente no momento também, a gente vai acolher esses familiares, né? O médico vai ver se tem alguma dúvida da parte clínica e depois o médico ele sai do set. Geralmente fica a gente e o pessoal do serviço social. Nesse momento, a gente escuta esse familiar e vê qual é a construção de sentido que ele está fazendo a partir daquele momento, a partir daquela perda. Se é uma construção em cima do processo de adoecimento, se é uma construção em cima da falta que aquela pessoa vai fazer ali dentro da família, e a gente já começa a fazer algumas intervenções psicoeducativas, a gente avalia se há uma necessidade de acompanhamento psicológico posterior. Caso seja necessário, a gente dá um encaminhamento. E em conjunto com o serviço social, a gente dá a segurança para essa família de dar as orientações da conduta pós-falecimento. Eu vou ler uma pergunta aqui. Eu sei que a gente já está estourada no horário, né, Simone? 3 minutos. Aí vou ler uma pergunta aqui que entrou. Talvez não seja a sua área, mas como a ouvinte fez aqui através do Instagram, eu vou perguntar. Ela está dizendo, estamos vivendo um momento de luto. Um ente de nossa família cometeu suicídio. Então eu gostaria de saber como proceder com quem ficou e se sente culpado. Normalmente, né, a gente chama esse processo de cuidado, né, dos sobreviventes, né, do suicídio de pós-venção, né? Então, para os familiares, né, para os amigos, né, mais próximos, né, daquela pessoa, né, que tirou a própria vida, é muito importante fazer um movimento de procura por autocuidado, né? Habitualmente, no primeiro momento, eu sugiro, enquanto profissional, que a pessoa procure um acompanhamento psicológico, mas Sim. claro, de acordo com sua condição. A gente tem algumas possibilidades, né? Para as pessoas que têm uma condição econômica um pouco mais viável, né? A gente tem algumas opções aqui no município de Petrolina, de Juazeiro, de acompanhamento psicológico particular. Na rede SUS, né, a gente sempre procura, né, para esses casos, essas situações, a gente sempre tem encaminhado o pessoal para a unidade básica inicialmente, né, para o pessoal poder direcionar esse acompanhamento. Mas claro que, se falando em luto, às vezes a gente tem situações mais graves,
né? Tem familiares que entram em crises um pouco mais perigosas para a saúde. Às vezes precisa de um suporte mais especializado. Aí o recomendado é procurar o CAPS. Muito bom. Doutor Leonardo, quero agradecer demais a sua presença no programa Perfil, dizer que a gente está sempre aberto às julgações, excelente o nosso papo, né? E dizer que volte sempre. E parabéns, né, pelo Dia do Psicólogo. Muito obrigado, Nélia. Posso aproveitar o espaço para mandar um recadinho? Sim, pode. Eu quero mandar um abraço aqui para a minha equipe de psicologia, né, do H-Univasf, para a Rebeca, para a Clara, né, para a Alecrides, né, para todos os colegas aqui de Petrolina, de Juazeiro e para meus colegas também, parceiros aí das clínicas. Ok. Olha só, a gente ainda tem tempo de voltar, a gente ainda volta para dizer tchau? Volta para dizer tchau, olha só. Agradecendo mais uma vez, né, a Leonardo, dizer que a gente está sempre aberto às divulgações, volte sempre. O programa Perfil volta daqui a pouquinho, só para você. Eu achei que aquele bloco tinha sido o último, me passei. Por isso que eu fiquei, também achei estranho o tempo longo. Eu disse, mas como hoje é só uma entrevistada e a gente deu pouca nota, mas dá tempo de voltar aí e dizer tchau. Pronto, ok. Aí quando eu abri aqui o bloco, eu disse, ainda tem outro, tem esse e a gente encerra no intervalo. Me passei totalmente. Eu vou voltar, Simone, só falando que a partir de amanhã tem o programa Perfil Especial, 17 anos, né? Certo. Que vai ser de 24 a 31. Viu? A Alecrides mandou